Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou a Sofia e esse é o Pod RI, seu podcast oficial de relações internacionais. Bom, gente, hoje eu tô aqui acompanhada da Bianca, da nossa equipe. Diga oi, Bianca. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, super animados para esse bate-papo como eu. Além da Bianca, a gente tá aqui com uma convidada super especial para trazer um assunto muito novo no quadro que vocês mais gostam, né, que é Trabalhando Com. Então diga oi, nossa convidada, por favor, Isabela. Oi, gente, muito prazer estar aqui. Obrigada, Sofia e Bianca, pelo convite. Eu sou a Isabela Raal, eu estou candidata a deputada estadual, sou formada em Relações Internacionais, tenho mestrado em Desenvolvimento Econômico e já trabalhei em muitos cantos, desde ONGs com refugiados até a ONU e passei pelo Congresso Nacional também, no Legislativo. Então estou bem empolgada para trocar com vocês e contar um pouquinho da minha experiência e desse caminho, como é que foi a descoberta. Tá, com certeza com essa introdução vocês já ficaram aí bem animados, então vamos para o bloco de perguntas, né? Bom, começando, acho que é legal a gente fazer uma linha cronológica, né, da sua vida profissional, Isabela, já que você já passou por muitos grandes marcos aí das RI, tocando ponto por ponto, né? Isso posto, a gente queria começar pelo ensino médio, assim. A Isabela, né, de 16, 17 anos, ela já sabia o que ela queria desde pequena? Ou essa escolha do curso, ela se deu a partir de um momento pontual, assim, que do nada você, tava na aula de geopolítica e falou, quero estudar isso, ou é uma coisa que você sempre pensou? De jeito nenhum. Aliás, que pessoa de 17 anos sabe o que quer fazer pro resto da vida, gente? Se alguém de 17 anos tiver certeza absoluta do que quer fazer pro resto da vida, tá muito errado. Sim. Eu acho que eu sempre gostei muito de notícia internacional, de política, etc. Mas é aquilo, eu sempre falo que eu tinha muito preconceito com política. Talvez eu tivesse ido fazer ciência política, não sei. Eu gostava muito do internacional, mas ao mesmo tempo eu gostava muito da política e eu gostava muito de jornalismo. Então eu fiquei muito entre jornalismo, correspondente internacional, fazer jornalismo, fazer relações internacionais. Fui convencida na orientação da universidade que se eu fizesse relações internacionais eu podia escrever depois. E política e ciência política nem passava pela minha cabeça. Administração pública, eu nem sabia que isso era uma carreira. Eu acho que se eu soubesse, talvez eu tivesse feito as duas universidades juntas. Mas na minha época a gente nem falava, cara, eu tô entregando a idade, mas assim, quando eu fui fazer vestibular, o curso de RI da USP, por exemplo, não tinha nem formado uma turma. Então, assim, era muito, fazia bastante tempo. RI era a coisa mais nova que tinha, assim. E a gente nem falava em ciência política, nem nada. Então, para mim, foi uma escolha meio óbvia. E eu não me arrependo, não. Acho que eu amei meu curso, eu amei as pessoas que eu conheci e as habilidades. E eu acho que a gente se forma como uma pessoa muito versátil e com uma visão muito macro do mundo quando a gente faz relações internacionais, apesar de se chamar de internacionalista, que é uma coisa que, inclusive, a minha candidatura, o nome é cientista política, porque não tinha. Então, uma frustração da minha vida é que ninguém sabe o que é internacionalista. A gente vai fazer um movimento para mudar isso. Sim, exato. Nossa, sempre quando eu falo internacionalista, as pessoas, nossa, que chique. Não é chique não, é o nome oficial mesmo, eu não tô inventando, existe. É a nossa profissão, pelo amor. Exato, exatamente. A gente comentou em uma outra gravação de como tem essa versatilidade a pessoa formada em relações internacionais. Então, às vezes, mesmo que você não esteja, sei lá, trabalhando como analista, como diplomata, você sempre traz essa bagagem da pessoa formada em relações internacionais, do internacionalista, para onde você estiver. Eu acho que isso também traz essa questão. Não, com certeza. E é isso, assim, do legislativo, passando por ONGs, por onde eu passei, essa visão de macro, a habilidade de negociação, foi tudo muito, muito necessário mesmo. Nossa, e assim, super interessante ouvir de uma pessoa, né, formada com essa baita carreira. A gente é recém-formado, então já só de ver, de ouvir, assim, escutar, já é, assim, uma bagagem para nós também. Eu fico super feliz de trocar com vocês. Encaminhando essa nossa linha temporal, já no curso de Relações Internacionais, a Isabela que entrou no curso, fez o curso, quais foram as matérias assim, que foram a sua área de interesse, o que sempre te chamou a atenção dentro? Como você se imaginava quando você começou o curso, quando você terminou, qual seria a carreira que você iria seguir dentro das relações internacionais? Eu era iludida, como 99% das pessoas que fazem RI, e eu achava que eu queria ser diplomata.
Isso é uma parte que eu nem conto muito hoje em dia, porque senão fica muito longo. Eu entrei, vou ser diplomata. E eu sempre gostei muito das matérias de negociação mesmo, de teoria dos jogos, de etc. As mais de histórias, mais teóricas, teoria das RI, eu odiava com todas as forças do meu ser. Eu não sou uma pessoa muito da teoria, eu sou uma pessoa bem prática, assim, matéria aplicada, etc. Então, eu, tonta, queria ser diplomata, trabalhei um tempo trabalhei 3 meses no setor privado, durei 3 meses na LG. Foi o máximo de tempo que eu fiquei numa empresa privada na minha vida. Odiei o meu estágio, porque eu tava ali vendendo coisa, e pra mim eu tava vendendo mais lixo pro mundo. Inclusive meu TCC foi sobre mudanças climáticas. Falei, cara, o povo tá querendo que eu venda mais celular para pessoas que já têm celulares em ótimas condições, não faz sentido. Fui trabalhar na prefeitura e aí saí da prefeitura para fazer o cursinho de RI, pra diplomacia. Gente, fiquei 1 ano fazendo cursinho, prestei a prova, quase passei para a segunda fase, fiquei super animada. Prestei o estágio, fui fazer estágio lá na Missão do Brasil na ONU. Vocês conhecem esse estágio? Ó, e depois se ficar muito longo, gente, vocês cortam, tá? Porque... Não, acho que não vai ficar, não. Eu conheço, porque assim, como 99% dos iludidos, eu ainda continuo querendo diplomacia, então... Mas a Bianca faz o curso, então eu faço o curso. Ela vai passar. Não, eu boto maior fé. Eu acho que é super necessário. Você tá pegando uma época boa, né? Fim do governo Bolsonaro. Agora a gente talvez tenha... Volte. Eu tenho dó dos... Gente, eu tenho muita pena de quem é diplomata agora. Eu encontrei com o meu ex-chefe lá do cursinho outro dia. Enfim, isso é fofoca pra outra hora. Mas... eu fui fazer a missão, né? Eu fui fazer a missão do Brasil na ONU, eu passei 3 meses lá e eu amei e odiei, gente. Eu amei a parte das negociações. Eu odiei a parte do quão teórico era, sabe? E do quanto diplomatas não decidiam as coisas. Isso me dava muita aflição. Então, eles eram profissionais excelentes e eles estavam lá discutindo se era enforcing ou recommending. Tipo, recomendando ou... fortemente recomendando. E aí, nos documentos da ONU. E mais que isso, tudo eles perguntavam, vou ter que consultar a minha base, vou ter que consultar a minha base. Então eu tinha a impressão que eles não estavam tomando muitas decisões. E aí eu voltei um pouco frustrada, ainda fiz mais 3 meses de cursinho, prestei de novo, bati na trave de novo. E eu acho que se eu tivesse estudado mais uns 2 anos, rolaria. Mas assim... eu comecei a me questionar muito se era aquilo que eu queria mesmo. Entrei numa super crise profissional, gente. Falei, cara, eu passei 4 anos querendo isso, me preparando, falando que eu ia querer isso, e agora? E eu tive vários momentos desses de, e agora? O que eu faço da minha carreira? Fui trabalhar com refugiados ao mesmo tempo que eu dava aula em ONG. E falei, bom, já que eu não vou ser diplomata, eu vou trabalhar na ONU. A ilusão. Porque eu acho que na ONU eu vou ter um grande poder de decisão. Gente, vou sair daqui desiludindo todos os internacionalistas, né? Mas tem coisas muito legais e depende Esse quadro é pra isso. Pode Foca as realidades. É pra isso. Tá, gente, não desistam, não cortem os pulsos. Tem muita opção. Mas é isso, assim, eu fui trabalhar na ONU, enfim, eu fui fazer meu mestrado fora falando, eu preciso de um mestrado que me permita trabalhar na ONU, que eu sei que é super difícil, então como que eu vou fazer? Olhei as opções de mestrado, a gente sabe que tem alguns mestrados que são mais próximos, então prestei a London School, prestei a Universidade de Genebra, eu prestei a Colômbia, passei na Colômbia, falei, nossa, né, aquela síndrome da impostora, nossa, eu não acredito, a Colômbia fez um erro de me admitir, eu não tinha chance nenhuma, não, foi um erro do sistema. Fui toda insegura pra lá. Foi a experiência mais doida da minha vida, mestrado fora. Eu recomendo pra todo mundo da carreira. Começa que, assim, era muito prático. O MPA da Colômbia, o mestrado em políticas públicas, é como se fosse um MBA, uma pós-graduação, mas focada em política pública. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o meu projeto de conclusão de curso não era um projeto. Era uma consultoria para um cliente real. Era uma organização internacional de dados abertos e sustentabilidade. O projeto de consultoria que eu fiz foi no Camboja e no Mianmar. Eu coordenei um time de 8 pessoas e a Colômbia pagou pra gente passar 3 semanas em campo fazendo pesquisa. Então, nossa, assim... isso é a coisa mais legal que eu já ouvi, não trabalhando. Nossa, sim. Cara, foi animal, assim. Então, assim...
tinha tanta oportunidade lá. Eu fui presidente, e eu tava focada na missão ONU. Então, eu fui presidente do grupo de estudos da ONU, de estudantes, que tinha 400 estudantes, a gente programava estágio. Fiz estágio no Fundo de Populações da ONU, com cooperação Sul-Sul. Me matei, quase morri, assim. Mas é porque era tanta oportunidade, você não queria deixar nada. E eu tinha certeza, ainda rolava uma síndrome da impostora muito forte. Então, eu tinha certeza que eu tinha que me esforçar vezes 10, porque todas aquelas outras pessoas tinham direito de estar lá e eu tava lá por engano. A gente, como mulher, é muito doida, né? Que eu era realmente muito nova pra estar lá, mas assim, enfim. Não, eu imagino que você era muito nova, mas você passou pelo processo de aplicação todo, né? Aquelas cartas de recomendação que tem que fazer, tudo isso. Oxi, você achou ainda que tava errado. Síndrome da impostura total, porque aí você ia, tipo, na sala e a galera ia se apresentar, e chegava alguém e falava assim, eu salvei 40 criancinhas de, sei lá, mutilação genital feminina na África, 400 crianças, sei lá, no meu programa de não sei o quê. Aí alguém falava, eu trabalhei como consultora numa zona de guerra no Afeganistão. E eu falava, oi, eu me formei faz... Então, eu tinha a sensação... Mas isso é muito incrível, né? Todo mundo devia te olhar como, nossa, que prodígio. Tipo, prodígiozinho, tá aqui. E você não, você se via como, nossa, não devia estar aqui. Na verdade, todo mundo devia estar pensando, uau, ela tá aqui nessa cidade. Que tudo. Eu acho que, na real, tava todo mundo pensando, ai, meu Deus, eu não devia estar aqui, essas outras pessoas tava todo mundo achando isso dos outros, assim. Depois das máscaras, você vai ficando amiga das pessoas, as máscaras vão caindo, tá todo mundo inseguro. Mas é aquela coisa de síndrome da impostora, e eu acho importante falar isso, porque a gente não falava sobre isso na época, e eu demorei muito tempo pra entender que isso tinha nome, que não era eu, sabe? Então eu sempre falo sobre. E aí eu corri atrás, assim. E um trabalho que mudou minha vida foi quando eu fui ser pesquisadora da ONU na Libéria, com participação civil. Então o meu summer, né, que é aquele estágio entre aspas, que você faz entre o primeiro e o segundo ano, na verdade foi um emprego, não foi um estágio. E eu fui para a Libéria trabalhar como pesquisadora. Então nosso time de 5 pessoas entrevistou mais de 200 pessoas na Libéria. E a ideia era, logo depois do Ebola, Libéria é um dos países mais pobres do mundo, que era o emprego do sonho de todo internacionalista. Eu estava ali, era o emprego da minha vida. Eu falei, é este emprego para eu conseguir. Aí todo mundo sabe que você trabalha 2, 3 anos em campo. Na ONU, todo mundo fala, você vai a campo, trabalha 2, 3 anos, aí você consegue uma consultoria, aí você consegue não sei o quê, aí você vai subindo até você virar funcionário. Sim, então... a gente ouviu isso da pessoa que veio aqui no nosso episódio trabalhando na ONU, e a gente ficava, nossa, como assim? Tanto tempo! E aí, como que isso sustenta nesse tempo? É um desespero, gente. E aí, o campo é meio que um pedágio, assim, que você passa, que a galera quer. Mas eu sempre quis trabalhar em campo. Eu tive aulas, assim, de emergências humanitárias, análise de impacto, de política pública, tudo isso falei, cara, montei minha grade para trabalhar na ONU. Então, esse emprego foi o sonho da minha vida. Falei, nossa, é isso, é minha porta de entrada. E, cara, a gente fez um relatório sobre participação civil no processo de reconstrução logo depois do Ebola. Foi duríssimo entrevistar aquelas pessoas, porque teve gente falando pra mim... Eu nunca vou esquecer a entrevista de um pai que virou pra mim e falou que o filho dele morreu de malária na frente dele, no pronto-socorro do hospital, porque não tinha dinheiro pra pagar o hospital. Sendo que, assim, malária é uma doença perfeitamente tratável. É absurdo, gente. É um nível de pobreza que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca, não existia. Porque eu tinha trabalhado em comunidade em São Paulo. E eu tinha trabalhado, mas assim, você podia falar, tem bolsa do ProUni, tem faculdade pública, sei lá, tem caminho, tem cursinho popular. Lá era assim, não tem caminho. O problema não era nem a burocracia, né? Não tem um caminho pra eu apontar pra você. Não existe, assim, não é nenhum caminho desigual, não existe. E é a pior coisa que alguém prático... Quem é prático odeia ouvir isso, né? Não tem caminho, meu Deus, como assim? Como que eu vou resolver isso? E aí tudo era, tipo, anote a nossa pesquisa. E aí, quando a gente fez o relatório e a gente foi apresentar na sede da ONU, foi aquela coisa linda. Cara, eu nunca vou esquecer esse dia. Era pra eu estar super feliz. Eu estava na sede da ONU apresentando pra galera do Departamento de Missões de Paz um super relatório que eu tinha feito com o meu time, mó destaque. E aí eu olhei e falei, cara, esse relatório vai ser engavetado, sabe? Porque todos os relatórios são, e porque o nosso não dizia o que eles queriam, e aí eu falei, e agora? O que eu faço da minha vida, gente? Porque assim, me matar
ficar ouvindo esses relatos para escrever um relatório que o povo vai engavetar depois. E ainda teve uma briga, porque eu entrevistei uns refugiados, e aí eles não queriam colocar o relatório do refúgio. Daí eu comprei a maior briga, eu fiz um artigo, publiquei. Porque eu fiquei revoltada que eles não queriam que eu publicasse. Enfim, eu tô me alongando muito, mas a minha Nossa, a decepção... energia vital toda sua foi pra isso. Eu fiquei indignada. Gente, eu fiquei indignada. Aí, mas foi mó legal, porque depois eu publiquei o artigo ganhou um prêmio. Então, foi muito bonito. De um dia depois, enfim, eu posso até contar um pouquinho mais, mas assim, foi muito frustrante, porque a gente entrevistou os refugiados e aí a gente perguntou pra eles se eles tinham mais alguma dúvida e eles falaram pra gente, eu tenho um pedido, conta a nossa história. Porque a gente é refugiado da Costa do Marfim, todo mundo fala dos sírios, ninguém lembra da África. E aí, quando eles não queriam que a gente publicasse a história, eu fiquei absolutamente revoltada. Eu falei, a única coisa que o cara me pediu foi pra contar a história dele. E aí eu contei. E aí foi mó legal, porque realmente ganhou um prêmio, foi publicado na revista da Colômbia, tipo... Então, assim, isso foi muito bonito. Mas eu falei, cara, eu vou passar minha vida... Foi bem história de filme. Depois eu posso até mandar o artigo pra vocês. Mas... Assim, é isso, foi muito... Falei, eu vou passar o resto da minha vida, os caras não querem nem que a gente fale, sabe? E aí eu falei, cara, não dá, não tem como. Desprovido de emoção, de humanidade mesmo. É um negócio, tipo, é número, é gaveta, não vai ter como resolver, então passa pra lá. Relatório do relatório, tipo assim, todo mundo no ar-condicionado, se achando incrível, sabe? Pra mim não funcionou mesmo, assim. Eu sei que é um papel importante, ninguém aqui tá desmerecendo a organização, mas eu sou, de novo, uma pessoa prática, eu queria ver a coisa acontecendo. E então, quando eu me formei, eu tava naquela dúvida do que eu faço da minha vida, de novo, mas foi meu segundo vazio, porque eu não sabia, é isso, e agora? Eu sonhei com isso por 3, 4 anos, e agora? É meu segundo sonho que desmoronou, por motivos diferentes. Um amigo meu me chamou para trabalhar na Casa Civil, no governo do estado de São Paulo. Então foi minha primeira virada de chave de carreira, assim, de verdade, para o setor público. Ainda era na assessoria internacional do governador, então... Pode. Vou até usar hoje. Foi uma super oportunidade. Mas, porque assim, a gente fazia cooperação internacional com os consulados para fazer projetos em São Paulo. Então a gente fez. Eu trabalho em consulado. Então, você imagina, a gente fez uma agenda de direitos humanos com o Pacto Global da ONU, que a gente fez uma feira de empregos, um programa de mentoria para mulheres, demos aula de programação para detentas no regime semiaberto. Então, assim, um monte de coisa que a gente nem tinha orçamento como assessoria especial, mas a gente conseguiu fazer parcerias e atingir milhares de pessoas. E eu falei, meu Deus, olha quanto impacto. É incrível isso. E quando Bolsonaro foi eleito, eu falei, não, eu quero estar na linha de frente. Não é suficiente, governo, eu quero linha de frente de batalha. E começou a me picar o bichinho de, pô, será? Eu acho que eu vou trabalhar no Congresso. E eu não sei se vocês conhecem a Legisla Brasil. Ela é uma organização que vale muito a pena conhecer para todo mundo que está se formando. Inclusive, tem bastante gente de relações internacionais que acaba trabalhando em gabinete. Eu acho que tem habilidades muito correlacionadas aí mesmo. E a Legisla é uma organização que abre processo seletivo aberto, indiscriminado, para todo mundo que quer trabalhar no legislativo. Aí é gabinete na Câmara Municipal, nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais, e no Congresso Nacional e no Senado, inclusive. Então, todo mundo, eles abrem processo, você manda currículo, faz vídeo, que nem empresa mesmo, de trainee. E eu vi, depois que a eleição passou, eles estavam com vários processos seletivos abertos. De novo, quase que eu não me inscrevo, síndrome da impostora falando, porque pedia 3 anos de experiência no Congresso. Eu falei, cara, eu nunca pisei no Congresso, não sei o caminho das comissões. Aí meu amigo virou pra mim, inclusive do mestrado, falou, Isa, pelo amor de Deus, com a experiência que você tem, sabe? Você tenha a confiança de um homem branco, se inscreve. Me inscrevi. Passei. Realmente penei para aprender o caminho das comissões. Aquele lugar parece um labirinto. Mas eu amei, gente. É outro mundo. Muita gente falou que Congresso ia ser muito difícil, que é um lugar muito tóxico, que a gente não consegue fazer nada, que tem pouca gente boa. E todas essas coisas são verdade. Mas a gente consegue fazer as coisas. É difícil, é tóxico, é machista, é agressivo com mulheres. Mas, honestamente, assediada eu já fui até na ONU, né? Então, assim, não existe lugar de poder hoje no mundo que não seja agressivo com mulheres. E aí, quando eu entrei, eu fui trabalhar primeiro com o deputado Felipe Rigoni, depois com a deputada Tabata, e no cargo de assessoria legislativa. O que a assessoria legislativa faz? Escreve legislação
trabalha com articulação. Então, cara, escrevo todos os... Se eu estiver me alongando muito, vocês me avisam, gente. Mas, assim, escrevia prega um projeto de lei desde o... Nossa, isso seria um bom projeto. Sei lá, o PL de governo digital. Isso seria um bom projeto, você estuda o que tem que fazer no projeto, o que precisa melhorar, conversa com especialistas, desenha a política pública inteira e protocola o projeto. Depois que o projeto é protocolado, você vai ainda articular para que ele tramite pelas comissões, tramite pelo plenário, para você conseguir fazer ele ser aprovado. Então, você vai falar com o partido, com o deputado, etc. Ou você vai ter uma pessoa que vai relatar o projeto, que vai ser como se fosse o guardião desse projeto para fazer ele andar. A gente fazia orientação, então eu estudava tudo que estava na pauta do plenário e das comissões e orientava, deputado, vota assim, vota assado, emenda. É um trabalho muito doido, muito dinâmico. E para mim tinha tudo a ver, inclusive, com a ONU. No lá atrás, que eu tinha trabalhado na missão de paz, na missão do Brasil, quer dizer, na ONU, só que muito mais efetivo. Porque eu estava negociando um texto que a diferença entre uma palavra e outra não era recomendando ou reforçando. A diferença entre uma palavra e outra era 3 bilhões de reais direcionados para a internet de estudantes ou 3 bilhões e meio. Vai incluir professores ou não vai incluir professores no PL? Governo digital, a gente vai ter um documento único de identidade ou não? Sabe? Esse tipo de coisa absorvente para mulheres. A gente vai incluir 5 ou 6 milhões de mulheres no projeto. Da onde vai vir o recurso? Sabe? Coisas que a gente conseguiu fazer e aí a gente conseguiu aprovar a internet para 18 milhões de estudantes, interferir no TCU para conectar escolas. Eu tava escrevendo, gente. É uma coisa muito doida você escrever um projeto de lei que direcionou 3 bilhões e meio de reais. Para uma pessoa que passou a vida inteira tentando causar impacto, isso não tem nenhum outro lugar no mundo que eu conheça onde a gente consiga fazer isso. Dá trabalho? Nossa, como dá trabalho. A gente passou 2 anos negociando esse projeto, por exemplo. 2 anos. Vai pro plenário, sai do plenário, aprova no plenário, consegue acordo com não sei quem, muda o projeto, mudou o projeto, mas a primeira pessoa que você tinha combinado, que tinha concordado, não gostou do que a outra pessoa pediu pra mudar. Senta todo mundo na mesa, gente, conversem entre si. É muito doido, mas é muito legal. E aí foi esse momento, foi nesse despertar que eu fui entendendo que a candidatura era um lugar para mim também. Não era só um lugar de técnico. Porque a gente começou a falar com meninas, com sociedade civil, começou a abrir a porta do Congresso para as pessoas. E eu falei, cara... E aí também, de novo, eu falo muito de síndrome da impostora, porque mulheres que estão nos ouvindo... Não deixem isso tomar conta, porque eu nunca me vi num lugar de candidata, num lugar de líder. Eu sempre achei que eu tava melhor nos bastidores. Até o dia que uma menina virou pra mim e por causa do projeto que a gente tinha feito, e por causa do caminho que a gente tinha aberto pra ela, falou que queria ser deputada. E aí eu percebi que por causa do meu trabalho tinha uma pessoa sonhando com uma carreira política que eu demorei 10 anos pra entender que era a carreira que eu queria. Eu falei, caramba, a gente estar aqui tem diferença. Então talvez eu estar candidata não me vejo aqui como candidata, não é porque eu não sou boa, é porque só tem candidato. E porque o modelo que eu vejo de candidata não é o que eu me vejo, não é o que eu sou. Então foi aí que eu fui chegando, entendendo que eu não era só que a carreira no legislativo é incrível, mas que a gente precisa de mais pessoas candidatas também. E aí, até chegar na candidatura, que é a experiência sem dúvida mais doida da minha vida, disparado. Mesmo com tudo isso que eu já contei pra vocês. Vou segurar e depois a gente fala mais sobre isso. Bom, assim, aprofundando um pouco mais, né, o tema que rege esse episódio, a sua atuação no Legislativo, como que era a sua rotina, assim, bem objetivamente lá, e como tá sendo hoje como candidata, né? Se você puder falar mais um pouquinho pra gente, tipo, que horas você acorda, que horas termina seu dia, Nossa. Tudo isso. Meu dia não termina, basicamente. Mas eu acho que a rotina do Legislativo já era bem puxada. Acho que varia um pouquinho se a gente vai falando de Assembleia Estadual, de Câmara Municipal e de Congresso. O Congresso normalmente é mais agitado, mas é muito doido, assim. Os dias variam muito. E aí é até legal falar, eu sou uma pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade. Eu demorei muito tempo para diagnosticar isso. Eu diagnostiquei com 23 anos. Mas é muito doido porque a rotina do Legislativo e
o tipo de trabalho é um trabalho onde eu me dou muito bem, às vezes por causa do TDAH e por causa da carga, da bagagem que o curso de RI me trouxe, porque é um trabalho macro, que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo e você precisa entender todas elas e juntar todas essas informações para tomar as decisões. Eu explico. Tem os partidos que você está levando em consideração para aprovar seu projeto, todas as comissões permanentes acontecendo ao mesmo tempo, então, comissão de educação, comissão de ciência e tecnologia, comissão de Constituição e Justiça, normalmente elas acontecem ou no mesmo período, ou uma logo depois da outra, e tem o plenário da Câmara dos Deputados. Cada um desses lugares tem pautas, e você precisa estudar todas elas, ou seu time precisa estudar todas elas, vocês vão sentar juntos e recomendar para o deputado ou deputada como que ela ou ele vai votar. Então, segunda-feira é um dia de preparação, porque as votações acontecem de terça a quinta. Então, segunda-feira é um dia de preparação, porque as votações acontecem de terça a quinta. Aí, segunda é o dia que a gente pega todas as pautas que já saíram, porque direto eles conseguem, eles ainda lançam a pauta faltando 2 horas para a sessão começar, é um negócio muito doido, assim. É completamente imprevisível. Então, normalmente a gente estuda a pauta de segunda, mas às vezes não acontecia. Então, segunda-feira era o dia de preparação, de você conversar, fazer as reuniões de orientação, fazer as reuniões de rotina, tudo, etc. Então, muito preparar a semana. Terça-feira já começava. Então, terça-feira à tarde já tem plenário e já tem... Os deputados começam a chegar na terça de manhã. Aí já tem umas reuniões acompanhando os deputados de negociação na terça de manhã. Já tem reunião de líderes, que é onde o líder de cada partido senta para falar o que quer colocar na pauta ou tirar da pauta do plenário. E aí, na terça à tarde, já tem comissões e já tem plenário. Então, já é um dia que a gente vai entrar no plenário, orientar os deputados. E aí, é aquela coisa muito doida de, tipo, por exemplo, se tem um projeto de lei seu na pauta do plenário, você tá lá falando com um partido, falando com o líder de outro, orientando seu deputado, puxando gente, é uma loucura, tudo acontece ao mesmo tempo, você precisa entender todas as regras, tem um regimento, a galera segue o regimento, às vezes não segue o regimento, você precisa entender as regras do regimento que são levadas a sério, as regras que não são, é muito maluco, você precisa escutar o que os deputados estão falando, é um lugar onde ser enxerido vale muito a pena. Então é ótimo para acabar com essa coisa de será que eu caibo aqui? Não, se você conseguir enfiar sua orelha e escutar o que a galera tá falando, você tá fazendo bem o seu trabalho. Então a gente vivia fazendo assim, ó, pra tentar escutar o que a rodinha tava falando. E enfiando a orelha na rodinha. Outra coisa, aí a gente orientava, isso era terça costumava ir até as 2 da manhã. Quarta-feira começa com comissões, aquela loucura, 3 comissões ao mesmo tempo, a maior parte dos deputados está nas mesmas comissões, então tem uma pessoa da equipe numa comissão, a outra na outra, então, tem alguém de Tocaia na comissão de educação para mim, eu tô com a deputada na comissão de Constituição e Justiça e mais uma pessoa na comissão de Ciência e Tecnologia. A gente tá todo mundo se falando num grupo de WhatsApp, quando vai votar um projeto importante, alguém chama lá, e aí a deputada sai correndo pelo corredor das comissões, de uma sala para outra para votar, para fazer uma fala. A gente já ia brifando da fala no caminho, tipo, agora tá votando projeto tal, você tem que chegar lá e falar isso, e aí chega, senta na mesa, liga o microfone e já começa a falar. As técnicas para obstruir, tinha votação, por exemplo, o projeto de lei da caça. A gente passou 6 horas obstruindo ele na comissão mais de uma vez. E aí, obstruindo todos os deputados precisam falar e demorar muito tempo para falar, para a gente conseguir que o tempo da sessão acabe e o projeto não seja votado. Então, tudo isso acontecia ao mesmo tempo. E aí, depois ainda tinha plenário de novo. Quarta-feira era o dia mais complicado, porque a gente ficava das 9 da manhã até provavelmente 2, 3 da madrugada, quando o plenário ia até tarde. Ainda quinta-feira de manhã ainda tinha mais comissão, mas já era um dia mais tranquilo, mais comissões tranquilas, de acordo. Quinta-feira à tarde era o dia de fechar, e sexta também era o dia de fechar a semana, pegar o que ficou para trás, estudar, era um dia mais introspectivo, tanto que depois da pandemia, mesmo quando voltou presencial, a gente fazia home office. Então era mais ou menos essa rotina, muito doida. Eu sempre acabava trabalhando um pouquinho no domingo, não dava para fazer tudo durante a semana, era muito, muito pesado, assim, muito. Quem fala que, servidor público não trabalha, tá olhando pro servidor público errado, porque assessor político trabalha muito, muito, muito mesmo. E aí tinha umas reuniões de lobby no sentido de pressão política no executivo, no meio. Então, às vezes a gente ia fazer reunião com o TCU, fazer reunião de fiscalização, e aí, enfim, misturava um pouquinho as coisas. Mas era um trabalho bem dinâmico que eu fazia, é um trabalho bem dinâmico. E aí vocês me perguntaram como candidata,
Nossa, isso sim é dinâmico. É a maior montanha-russa que eu já passei na minha vida. Eu já tinha trabalhado em 2 campanhas. Menos forte, mas também envolvida em 2018 em uma campanha. Em 2020 eu coordenei a campanha de uma amiga, voluntariamente, porque ela foi a primeira campanha dela, foi algo bem novo e meio um pouco em cima da hora. Então eu achava que eu sabia onde eu tava me metendo, mais ou menos, sabe? Eu sei que campanha é muito doido, eu sei que é complicado, mas nada te prepara pra ser a candidata. Porque é o tempo inteiro falando com as pessoas sobre você mesma. Pra alguém que tinha síndrome da impostora, olha, tô curando, porque não dá, não tem como você ter ao mesmo tempo, assim, tá virando minha melhor amiga, já tô lidando muito melhor com ela, inclusive. É o tempo inteiro você em evidência, é o tempo inteiro você falando com as pessoas, às vezes você acorda super chateado, achando que tá dando tudo errado, você tem que ir lá, sorrir, falar com todo mundo mesmo assim. É uma rotina de você acorda, vai para uma reunião, para um café de captação, daí você passa e vai fazer uma roda de conversa, daí você vai panfletar na rua, depois você vai fazer outra roda, depois você vai gravar um podcast, como estamos fazendo agora, mas é falar com pessoas. E aí tem muitas coisas, ao mesmo tempo que isso é muito gostoso, porque você conhece um mundo de pessoas que você não imaginava, você se emociona muito, é uma questão angustiante. E aí é angustiante especialmente para mulheres, porque tem uma questão de insegurança também, de assédio, de agressão. É angustiante para todo mundo, porque o partido fala que vai fazer uma coisa, às vezes não fala, tem muitas variáveis. E hoje eu estava conversando, inclusive, com uma vereadora que a gente pode até não concordar ideologicamente, mas é uma amiga e uma inspiração, que é a Cris Monteiro, e ela virou para mim e falou: campanha é como se você estivesse sendo entrevistada para um emprego todo dia, o dia inteiro, provando que você é boa o suficiente para fazer esse emprego, e você não tem a mínima noção se você vai ou não ser aprovada no processo seletivo no final. Então, acho que é mais ou menos isso. Você pode olhar e falar: nossa, estamos fazendo tudo direitinho na maior medida do possível. Cada campanha é única, cada contexto é diferente, mas chega no final, eu não tenho ideia do que vai acontecer a hora que as urnas abrirem, e isso é aterrorizador. É a experiência de maior ansiedade que eu já passei na vida. Mas é isso, ao mesmo tempo é muito bonito, porque as pessoas te surpreendem muito. Tem uma amiga que se mudou do Mato Grosso do Sul pra cá pra coordenar minha campanha, em 15 dias. Então, assim, as pessoas abraçam e são incríveis, e você chora junto, você comemora junto, mas é um processo duro e é um processo muito louco, com muitas variáveis. Mas é isso, eu recomendo muito trabalhar em campanha, gente. Não ser a candidata de cara, trabalhe um pouquinho antes, mas ser a candidata eventualmente. Mas é muito legal ao mesmo tempo, é viciante. Se o bichinho da política te pica, olha, é difícil sair. E aí tem você tá lutando contra também um mundo de, né, política antiga, feita do jeito antigo. Então, um monte de gente te pede cesta básica, uma galera te fala que vai jogar santinho na porta da escola, você fala: não precisa, não quero. Aí o cara fala: ah, não, dá uma piscadinha e fala: tá bom, não precisa. Eu: não precisa mesmo. Não é brincadeira. Mas enfim, é toda uma política uma prática que tá muito arraigada nas pessoas que você precisa combater, mas eu acredito que só dá pra construir um mandato e uma política diferente se você fizer uma campanha diferente, né? Mesmo que demore ou não seja tão fácil num primeiro momento. Mas acho que é um pouco disso, assim. São rotinas igualmente caóticas, mas muito diferentes em essência. Quando você é coordenadora legislativa e assessora, você é como se fosse o cão de guarda do deputado. Então você vai falar todas as coisas que a deputada ou deputado não pode falar, você vai comprar as brigas que ele não pode comprar. Quando você é candidata, é o contrário, você tem que deixar as pessoas comprarem as brigas por você. E isso também é bem enlouquecedor, mas é muito interessante, assim, exige uma inteligência emocional e uma coisa de estratégia muito interessante. Acho que se eu fosse resumir tudo, eu ia falar que você corria uma maratona por dia. Assim, não tô sendo sucinta demais, porque, nossa, devia ser uma montanha-russa emocional o dia inteiro, né? Completamente. E assim, em termos de maratona, assim, tinha dia no plenário que eu andava 10 km, então é bem esse. A gente anda 10 km mesmo. Eu fiquei imaginando, assim, o formato ali do Congresso. Falei: nossa, acho que ela devia correr de uma ponta a outra. Meu, o negócio é gigantesco. É gigantesco. É muito. A gente faz isso, assim, gasta 2 sapatos por ano, assim. Nossa senhora, gente. É muito doido. Usem saltos. Se vocês forem trabalhar no legislativo, usem sapatos confortáveis, galera.
Essa é uma dica importante. Essa é uma dica valiosíssima, já vou até anotar, porque, pelo amor, né? Fica aqueles saltos, agulhas, assim, o dia inteiro, ficar fazendo essa correria. Ninguém aguenta. Não tem coluna depois que aguente. Não tem. E eu ainda usava um saltinho aí pra tentar olhar os deputados olho no olho, mas ele era bem confortável. Então, pra gente encaminhar pro nosso final do podcast, acho que a gente conseguiu debater vários pontos interessantes. Eu sei que eu, pelo menos, compreendi um pouco mais, acho que do legislativo como um órgão mesmo, né? Como um organismo vivo, porque a gente só escuta e a gente nunca viu uma coisa muito prática sobre ele, né? Então, eu queria terminar essa nossa discussão perguntando pra você: tem algum projeto, durante toda essa trajetória que você já teve, desde graduação, mestrado, ONU, até chegar no legislativo, você tem algum projeto que você se orgulha, assim, que é aquele que você fala, tipo, não, esse aqui é o projeto que eu vou levar comigo pro resto da minha vida? Não, eu vou ter que falar, que é o projeto de distribuição de absorventes de combate à pobreza menstrual. Mas eu explico por quê, assim. Não é só porque foi muito bonito, não é só porque é um tema importantíssimo que a gente não falava. É porque quando eu vejo como virou o tema na opinião pública e como o que a gente caminhou de 3 anos para cá, eu entendo que quase todas as coisas e os direitos que hoje a gente vê como inatingíveis no Brasil podem ser atingidos se a gente pensar no longo prazo e não desistir. Eu cheguei a escrever um guia de mobilização, depois eu posso até passar o link para vocês, ele é online, gratuito, que chama Vitória é um Nome de Mulher. E eu entrevistei 5 mulheres ativistas e uma das histórias que a gente entrevistou, e a história do guia surgiu a partir da luta pelo combate à pobreza menstrual. Por quê? Há 3 anos atrás, quando eu estava entrando no gabinete da Tabata e ela protocolou um projeto de lei sobre isso, o mundo caiu matando em cima dela. Chamaram ela, falaram que era um projeto que não era importante, que ninguém era obrigado, chamaram de vagabunda para baixo, porque não era importante, só que não era a Escócia, ninguém é obrigado, os homens não são obrigados a pagar absorvente para as mulheres, para suas primas, assim, insinuando que eram prostitutas. Nossa, assim, nojento. Deputada absorvente, chacota, etc. Isso sim, depois ódio total, enfim, super crise no mandato por causa do projeto. Aí as meninas da Girl Up começaram a conversar, começaram a nível municipal, começaram a fazer campanha para entrega de absorvente, começaram a falar nos municípios, depois começaram a falar nos estados sobre a necessidade, a protocolar projetos nos estados. Isso começou a ganhar mídia, elas começaram a falar que 1 a cada 4 meninas não vai para aula porque não tem dinheiro para comprar um absorvente. Isso começou a mudar. Aqui no estado de São Paulo, hoje a gente já tem absorvente em todas as escolas estaduais. Isso foi mudando aos poucos. E aí, quando chegou o momento da gente aprovar o projeto de lei, já tinha uma comoção nacional tão grande que nenhum deputado teve coragem de votar contra. E mesmo quando o Bolsonaro vetou, a gente conseguiu virar, isso foi parar no Jornal Nacional várias vezes, e a gente virou a pauta de um jeito que hoje não só ninguém questiona que isso é necessário, como também o Bolsonaro editou um decreto para mostrar que ele se importava com isso, porque ele se sentiu tão pressionado pela população que ele mudou completamente o lado dele. E ainda era um assunto que ninguém falava. E ele mostra como é importante a gente ter mulheres nos espaços de poder. Porque homem esquecia que a gente menstruava. E que tem mulher, e que isso é caro, e que são vários. Não é 1 ou 2 por mês. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque mostra pra gente que tudo é possível, que mesmo que as coisas pareçam impossíveis, que uma ideia pareça, cara, a gente nunca vai conseguir conquistar alguns direitos no Brasil. Não necessariamente, sabe? Legalização da maconha, da cannabis, legalização do aborto, vários outros projetos que hoje parecem impossíveis num país conservador como o Brasil, se a gente soubesse unir e trabalhar direitinho da base, eu acho que eles são. Eu acho que esse projeto é um dos projetos mais importantes da minha vida até hoje, porque ele nos dá todas essas lições. E de novo eu me estendi, mas eu acho que é uma mensagem importante pra gente passar em momentos tão duros. Acho que é sobre isso, sabe? Ter perspectiva de longo prazo. Com certeza, quando você começou a falar, eu não imaginava que ia ser, assim, tantos tops, tantas lentes dentro de um só projeto que você se orgulha tanto. Então foi incrível. Bom, gente,
Acho que deu para ter uma pequena, enorme noção sobre esse campo que a gente nunca ouviu falar, mas na verdade todo mundo tem um interesse enorme, ainda mais, né, a gente que é de RI aqui. Eu queria agradecer, assim, muito a Isabela por estar aqui hoje. Acho que desde o começo do episódio a gente precisava de um episódio assim, a gente queria um episódio assim, mas a gente nunca tinha achado a pessoa certa. E você foi, assim, muito mais do que a pessoa certa. A gente amou o episódio, a gente amou estar aqui com você. Muito obrigada. E é isso, assim. Eu queria agradecer, então, antes de passar a palavra para a Isabela, para agradecer a presença no episódio. Eu acho que eu saí daqui hoje aprendendo um pouquinho mais, porque o legislativo parece uma ideia tão longe, então ouvir alguém falar sobre isso de uma forma tão próxima, às vezes dá assim, acho que eu consigo ir para lá também, é um caminho, então trazer essa proximidade foi muito boa. Queria agradecer a você que escutou até o final do nosso episódio também. E fico para uma próxima. Gente, eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu amo essas trocas, até porque eu demorei muito tempo para entender o legislativo como uma possibilidade. Então eu adoro qualquer oportunidade para falar sobre isso, desmistificar um pouco e mostrar que é uma possibilidade de carreira bem real e bem possível. Então, obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade, pelo engajamento, pelas perguntas. E contem comigo sempre. Só chamar. Tô por aqui. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.